Oi, eu sou a Caroline. Olá, eu sou a Janaína e nós somos as Chata de Letras. E hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Não vou falar sobre o que, eu vou contar uma historinha, depois vocês vão descobrir, certo? Então, eu sou catarinense, né? Como vocês já sabem, sim, eu falei, sou do extremo oeste catarinense. E tem duas situações que eu quero contar para vocês. Uma, quando eu estava na faculdade de letras, que a minha professora de linguística falou para mim que eu precisava mudar a forma com que eu falava o R. Porque não sei se vocês sabem, mas no extremo oeste catarinense é muito comum as pessoas falarem o R fraco em todas as situações. É gato pulando. Então, o R fraco seria, por exemplo, ao invés de falar o que a gente chama de R vibrante, então, ao invés de carro ou carro, falarem caro, revista, rua. E eu também cresci nessa região, a vida inteira falei assim, e nunca me preocupei em falar diferente. Estava eu, então, uma moçoila com 18 anos na faculdade, e a professora de linguística falou assim, que eu precisava mudar o meu R, porque senão eu iria para outras cidades dar aula e eu iria sofrer preconceito. Corta para 2 anos depois, quando eu realmente fui para uma capital, fui morar em Goiás, né? Uma cultura bem diferente, um jeito de falar bem diferente. E foi a primeira vez que eu realmente fui lembrar disso que a minha professora me falou e me preocupar. Que, meu Deus, se eu não mudar minha forma de falar, eu vou sofrer preconceito. E o primeiro emprego que eu fui arrumar foi como secretária numa empresa que vendia cursos, uma empresa séria e tal, não sei o quê. Fui fazer entrevista preocupadíssima com o meu jeito de falar, mas eu não sabia falar diferente, não conseguia falar diferente. E quando terminou a entrevista e tudo mais, aí eu falei bem preocupada assim, que eu cheguei faz poucos dias, mas eu vou tentar, assim, bem rapidamente, né, mudar meu jeito de falar e tal, por causa do sotaque. E o cara falou, não, eu não quero que você perca o sotaque. Porque aqui em Goiás, as pessoas que têm sotaque sulista são vistas como mais competentes, mais trabalhadoras, melhores do que as outras. Então, eu estou te contratando exatamente que você vai atender o telefone com esse sotaque. E Ah, essa é a grande questão. Por que que o meu sotaque sulista numa região centro-oeste, como Goiás, é visto como top de linha, como diriam algumas pessoas, topperson, né? E meu, por que que quando muitas pessoas que vão do norte e do nordeste para São Paulo, para Goiás, não tem esse mesmo tratamento? Aí que a gente vai pensar, vou contextualizar um pouquinho, a gente vai pensar na questão migratória da formação aqui dos nossos estados. Vocês muito bem sabem que o Sul, ele sofreu, vamos dizer assim, sofreu, né? Porque a gente sofre até hoje, sofreu uma migração muito mais de pessoas vindas da Europa do que negros. Então, o Sul ele acabou sendo muito mais branco do que o restante do país. Já quando a gente fala de Norte e Nordeste, a gente tem muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. O que faz com que o racismo esteja por trás de que o nosso sotaque, por mais que ele em alguns contextos não vai ser bem visto, não vai ser aceito, ainda é visto como de pessoas competentes e trabalhadoras, como falou aquele meu ex-chefe. E o de pessoas nordestinas seja visto de pessoas preguiçosas, sem muita vontade, eles falam meio cantado, meio devagar. E, ao meu ver, isso está muito pautado nas raízes do racismo. Porque se o Sul tivesse um sotaque que viesse de uma raiz africana, eu duvido muito que ele seria visto dessa forma. Então, eu percebo, né, com o tempo, depois de muitos anos, sem perceber, eu não mudei o meu sotaque, porque eu quis, sem perceber, eu acabei falando o R diferente tanto, passei 10 anos morando lá, eu mudei e quando eu vi, estava falando outro R, mas eu nunca me esforcei, nunca quis, nunca tentei falar diferente, né? Agora, e se eu tivesse realmente, como disse minha professora, aquele preconceito de me achar inferior por causa disso? Então, o que eu tive foi um grande privilégio, né, de ser vista como uma pessoa que estava usando um sotaque que vem de uma raiz muito branca. E isso tem um nome, não tem, Carol? Um nome para esse preconceito que eu estou falando? tem o preconceito em relação ao sotaque, a gente chama de glotofobia, um nome estranho, mas que vem justamente dessa fobia, né, em relação a um jeito de falar, um jeito da língua. Em relação a isso que você comentou do emprego, justamente foi uma reportagem que me chamou muita atenção.
e que eu conversei com a Janaína e disse, a gente tem que falar sobre sotaque nos chata, porque é uma coisa que, assim, é muito chato, no mau sentido. Chato, a gente tem que estar falando disso nos tempos atuais, né? Nós era já para ter carro voador por aí, tá falando, discutindo outras coisas, mas a gente ainda está discutindo preconceito em relação ao sotaque. E justamente foi uma nota, na verdade era de uma reportagem de Portugal, mas eles associavam também com o Brasil, que lá em Portugal o que acontece é que pessoas que têm sotaques diferentes da região do Porto ou da região de Lisboa, que é a região da capital, elas têm muita dificuldade em encontrar emprego. E eles vincularam isso com o Brasil, no sentido de que as pessoas que têm o sotaque associado à região norte e nordeste encontram essa mesma dificuldade. Outra coisa que também eu vi que foi extremamente assim, chocante para mim foi o depoimento de uma atriz sobre uma novela que eles iam fazer, e a novela se passava numa região nordestina. Acho que, se eu não me engano, era da Bahia, não tenho certeza, mas enfim. E os atores contratados, eles não eram do Nordeste e não tinham sotaque nordestinos, mas por um tema de atuação, enfim, eles tinham que reproduzir esse sotaque. E ela comentou assim, que o sotaque tinha sido suavizado, porque senão as pessoas não iam suportar aquele sotaque forte durante a novela inteira. Eu achei extremamente pesada, e não foi de tantos anos atrás, não foi nem de 10 anos atrás, e a gente vê isso sendo reproduzido largamente na internet, não só por pessoas famosas, mas também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, quando a gente fala de sotaque, é exatamente isso que você falou. A gente está falando de uma marca identitária, de um grupo social. Então, quando a gente está reproduzindo um preconceito em relação ao sotaque, a gente está reproduzindo um preconceito em relação àquele grupo de pessoas. E esse preconceito, ele está justamente associado a esse pavor que a gente tem do que é diferente, do que é o considerado neutro. Quando a gente quando é escolhido uma variedade linguística, no caso a gente está falando da variedade oral, um sotaque, para ser o padrão, para ser aquele sotaque que vai ser reproduzido nos jornais, nos telenoticiários, nas novelas, enfim, a gente não faz escolhas. Essa escolha ela não é feita a partir de elementos linguísticos, ela é feita a partir de elementos políticos, sociais, econômicos. Só que aí a gente está tão acostumado a que esse sotaque escolhido como o neutro, que eu coloco entre aspas, porque de neutro não tem nada em relação a termos linguísticos, né? Ele só é neutro porque ele foi escolhido para ser assim. Quando a gente escuta isso sendo reproduzido na sociedade, vai fazer chiado uma coisa que é diferente, mas porque ele está ali enraizado o tempo inteiro na sociedade, e essa escolha, ela não é ingênua, ela não é uma escolha aleatória. E aí a gente vê esse tipo de discurso de ter que tolerar o que é diferente. Você já percebeu, Janaína, que é sempre ter que tolerar o que é diferente, mas a tolerância vem em relação ao que é escolhido como normal e o resto é diferente. Como se aquilo que fosse normal e naturalizado não fosse diferente das outras coisas. Quando ele só é escolhido como normal porque ele é diferente, é a diferença que vai marcar justamente as identidades. Exatamente, como todos os setores da nossa vida, né? Existe o que é considerado um padrão, e aí é normalizado e normatizado, porque se transforma tanto em normal como em norma, e todo mundo que foge daquele normal e daquela norma vai ser considerado diferente. E esse diferente, como você estava falando, quando a gente fala em tolerar, olha que palavra mais, né? Eu estou aqui no alto da minha normalidade, tendo que tolerar que o outro existe, sabe? Por muito tempo essa palavra foi associada, por exemplo, aos LGBTs. Eu tolero, tem que ter tolerância. E hoje a gente não usa mais essa palavra, porque não, a gente não quer ser tolerado, a gente quer simplesmente conviver de forma igualitária. Então, isso também acontece com a forma como a gente fala, ela mostra de onde a gente vem. E quando a gente pensa em telejornal ou pensa em novelas, a gente pode perceber que por mais que, vamos falar ali da Globo, né, que é a principal fazedora de novela, por assim dizer, por mais que ela conte muitas histórias dos nordestinos, porque, né, são histórias interessantíssimas, e aí eles ganham muito em cima disso, adoram contar histórias de lá, não é essa forma de linguagem que é vista como a padrão. Então,
É muito mais fácil, por exemplo, vamos dizer assim, a forma com que eles brincam com os sotaques sulistas nunca vai falar tão mal de nós de uma forma do nosso caráter. É sempre uma brincadeira com leve, com jeito de falar. E da mesma forma com que as pessoas brincam com o branco, pessoa branquela. Agora, quando se fala do sotaque nordestino, nortista, é sempre falando mal do caráter, da forma de ser, da forma de trabalhar dessas pessoas. O que, entende? E aí vem essa carga político racista, tá se falando que essas pessoas não são boas pessoas, não são boas trabalhadoras. Então, assim, isso é muito grave. É muito importante a gente ter isso, porque daqui a pouco vai ter gente dizendo mas todo mundo brinca também, com a forma de falar, que você tá aqui no Instituto Moral em São Paulo, e também ficavam brincando. Sim, os meus alunos, quando eu dava aula lá em Goiás, toda vez que fazia chamada, eles brincavam com o meu sotaque. Mas era sempre uma brincadeira, eles não estavam querendo dizer que, porque eu falava dessa forma, eu era uma péssima professora, eu não devia estar naquele lugar. Agora, o que a gente vê como sotaque nortista e do norte é de que o quê? Essas não são boas pessoas. Essas pessoas não deveriam vir aqui. E aí, além do racismo, também tem a xenofobia, né? Que é esse preconceito com as pessoas que são de fora, que, como você falou, são diferentes, são estranhas, que são as estrangeiras, e que é um preconceito que ele vem muito forte, né? Quando a gente tinha a formação das civilizações, vamos pensar lá na Roma Antiga, por exemplo, se fechava muito nessas pessoas, nessa civilização, para se proteger o que se tinha, e todo mundo que vinha de fora, porque era uma época ainda muito de invasões bárbaras, né? Quem vinha de fora, de uma forma assim agressiva, que podia tomar teu território, então todas as pessoas que vinham de fora realmente eram uma ameaça a esse território, a isso que se queria proteger, esse jeito de ser e de viver. E a gente percebe que isso ainda acontece hoje. Quando a gente tem haitianos vindo aqui para o Brasil, principalmente para a nossa região aqui do Sul, né? As pessoas têm esse discurso ainda porque eles estão roubando o emprego deles, estão roubando alguma coisa deles. E aí ficam rindo do jeito que eles falam, né? Porque tem um sotaque que falam diferente. Quando os nordestinos vão, por exemplo, para São Paulo, ali para a região mais sudoeste, ainda tem um preconceito muito forte que essas pessoas estão tomando emprego. Agora, se a gente olhar para o caso dos haitianos aqui, o que a gente mais vê é eles arrumando as estradas, eles fazendo trabalhos pesados que os brancos, as pessoas aqui que, né, querem ter uma certa vida, não querem mais fazer. Sério, né? Sério. Então, estão roubando. E isso independe totalmente da formação que eles têm, do conhecimento. Simplesmente eles são colocados para trabalhos mais braçais. É a mesma coisa se vierem pessoas do norte e do nordeste para cá, em geral também vão ser desvalorizadas nesse sentido. E é muito importante que a gente comece a entender que isso vem do racismo. Claro, isso é racista, que sempre xenofóbico. Exatamente, que sempre emerge de como que é a nossa estrutura social, racista, classista, enfim, tudo é, é assustador como as pessoas têm pavor a tudo que é diferente, porque essa norma, esse lugar de privilégio, ele é tão tido como natural, né, por não ser questionado, por não ser relativizado, que tudo o que é diferente do normal tem que ser tolerado. Mas as pessoas não percebem que a diferença também está naquela norma, que ela só é norma porque ela é diferente dos outros. E é a diferença que marca a identidade, seja no sotaque, seja na nossa cor de pele, seja onde for. É sempre uma relação de diferença, nunca uma relação de que uma coisa só se reconhece porque é diferente da outra, mas o que é normal nunca é visto como diferente. O problema disso tudo é justamente porque quando a gente tem um preconceito em relação ao sotaque, a gente cai naquela coisa de que não é em relação ao sotaque, não é em relação a elementos linguísticos, é em relação a pessoas, é em relação a grupos sociais. E é por isso que é tão problemático a glotofobia. É isso, gente. Pensem nisso. Gente. Pensem É nisso. muito importante, assim, realmente, isso que a Carol falou. Acho que desse jeitinho, pensem nisso. Na semana que vem a gente tem mais uma conversa. Beijo. Tchau, gente. Até semana que vem.